Olá pessoal, aqui é o Gustavo e nesse vídeo vou explicar para vocês de maneira um pouquinho mais detalhada o algoritmo do vizinho mais próximo. Então lembrando que a ideia desse algoritmo é construir uma rota que passe por um certo conjunto de pontos. Então aqui já tem um exemplo para facilitar um pouco, que nós temos 7 pontos nele. Então o primeiro ponto tem lá a coordenada x igual a 60 e y igual a 32. Esse ponto, a gente pode colocar aqui para uma expressão gráfica, seria esse ponto daqui, né, que está ali com... Opa, desculpa, peguei o ponto errado. 60 e 32, esse ponto daqui. Né? Ali o que eu peguei era o outro, era o ponto 3, que é o 38 e 62. Coordenada x e coordenada y. Né? Então, nós temos aqui também uma matriz de distâncias entre cada um desses pontos. Então, o 37,2 representa a distância do ponto 1, aqui coordenadas 60 e 32, até o ponto 3, coordenadas 38 e 62. A distância 43 representa a distância do ponto 3 para o ponto 5, ou seja, do ponto 38, 62, até o ponto coordenadas 73 e 87. Então, a ideia desse algoritmo do vizinho mais próximo, que já vamos adiantar aqui, não é um algoritmo que vai produzir excelentes resultados para a rota, é o seguinte. Começa a rota com um ponto qualquer. Então, vou colocar aqui qual que é a nossa rota. Vou colocar lá que a gente começa a rota, por exemplo, com o ponto 3. Uma vez que nós começamos a rota com o ponto 3, pode aqui identificar qual que é a quantidade que nós já temos na rota. Então, por enquanto, tem um único ponto, que é esse ponto 3. Para auxiliar, pode criar aqui uma identificação para cada um dos pontos, se ele está na rota ou não. Então, vou colocar aqui uma interrogação de cada um dos pontos. E no início, nós tínhamos que nenhum dos pontos estava na rota. Então, aqui marcando como todos os pontos não pertencentes à rota. Quando nós colocamos o ponto 3 na rota e que a quantidade de pontos na rota é 1, o ponto 3 agora pertence à rota. Então, se ele está na rota, aquela nossa pergunta, a resposta é sim. De maneira mais visual, podemos até pegar aqui e marcarmos numa cor de destaque, por exemplo, uma cor amarelo aqui, nossa indicação que esse ponto 3 já está na rota. Uma vez que nós temos um ponto na rota e esse ponto é o ponto 3, vamos identificar dos que não estão na rota quem que é o mais perto do ponto 3. Então, o ponto 3, se pegarmos para o ponto 1, o ponto 1 não está na rota. A distância é 37,2. Então, temos nesse momento aqui que o mais, vou colocar numa outra coluna, fica um pouco mais fácil de indicação, que o mais próximo é o ponto 1 e a distância do mais próximo, colocar aqui a distância MP, para identificar a distância do mais próximo, é uma distância de 37,2. Bom, vamos para o segundo ponto. Vamos para o ponto 2. Ponto 2 também não está na rota. Distância 38,9. 38,9 não é menor do que o 37,2. Então, o mais próximo continua sendo o ponto 1. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 3. O ponto 3 está na rota. Não vamos querer que o 3 esteja duas vezes na rota. A única vez que ele vai aparecer novamente é lá só para finalizar. Mas não vamos do ponto 3 para o ponto 3. Então, nem vamos avaliar aqui qual que é a distância dele. Ponto 4 não está na rota. Distância do ponto 3 para o ponto 4, 30,9. Opa, menor do que 37,2. Então, vamos substituir aqui para 30,9 e o mais próximo é o ponto 4 agora. Vamos para o próximo ponto. Ponto 5 não está na rota. Distância do ponto 3 para o ponto 5, 43. Não é menor do que o 30,9. Continua o ponto 4 sendo mais próximo. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 6. Também não está na rota.
Distância do ponto 3 para o ponto 6, 21,2. Menor do que o 30,9. Ou seja, o mais próximo passa a ser o ponto 3. E a distância é uma distância de 21,2. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 7. Não está na rota também. Analisamos a distância do ponto 3 para o ponto 7, é uma distância de 30,4, que não é menor do que o 21,2. Como não temos mais outro ponto aqui para irmos, chegamos na conclusão que o ponto mais... Opa, aqui eu tinha colocado ponto 3, né? Mas na verdade aqui é ponto 6. Que o ponto 6 é o mais próximo do ponto 3. Fazendo isso daqui, então a nossa rota recebe o ponto 6 também. A quantidade na rota passa a ser 2. O ponto 6 pertence à rota, marcamos aqui como sim. E a cor fica o amarelo. Agora, vamos pegar o ponto 6 e fazemos a mesma coisa que fizemos para o ponto 3 para ele. Então, ponto 6, vamos começar com o primeiro ponto aqui. Do ponto 6 para o ponto 1. Ponto 1 não está na rota, distância 33. Então, por enquanto, o nosso ponto mais próximo do 6 é o ponto 1, com uma distância de 33. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 2. Também não está na rota. Distância do ponto 6 para o ponto 2, 53,7. Não é menor do que 33. Continua na situação atual, o ponto mais próximo sendo o ponto 1. Próximo ponto, ponto 3. Já está na rota, então nem vamos avaliá-lo. Ponto 4 não está na rota. Distância do ponto 6 para o ponto 4, 50. Que também não é menor do que o 33. Continua sendo o ponto 1 o mais próximo. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 5. Não está na rota o ponto 5. Distância do ponto 6 para o ponto 5 é 26,1, o que é menor do que o 33. Logo, o nosso ponto mais próximo do ponto 6 é o ponto 5, com uma distância de 26,1. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 6. O ponto 6 já está na rota, então não avaliaremos. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 7. Distância do ponto 6 para o ponto 7, 18. É menor do que o 26,1. Então, o ponto mais próximo do ponto 6 é o ponto 7, com uma distância de 18. Vamos para o próximo ponto, que não existe, né? O último ponto era o 7. Então, terminamos. Identificamos que o ponto mais próximo é o ponto 7, com aquela distância de 18. Então, colocamos o ponto 7 na rota, e a quantidade na rota passa a ser 3. Seguindo a mesma ideia do anterior, lá no ponto 7 marcamos como ele pertencente à rota, e vamos deixar aqui de amarelo a coluna do ponto 7. Agora vamos seguir a mesma ideia anterior. Ponto 7, já que o mais próximo por enquanto é o ponto 1, com uma distância de 51. Ponto 2 não está na rota, distância 68,2, não é menor que o 51, continua sendo o ponto 1 o mais próximo. Ponto 3 está na rota, não avaliamos. Ponto 4 não está na rota, distância 50,6, é menor do que o 51. Ponto mais próximo passa a ser o ponto 4, com uma distância de 50,6. Próximo ponto é o ponto 5, não está na rota, distância 13,6. É menor do que o 50,6. Ponto mais próximo é o ponto 5, com uma distância de 13,6. Próximo ponto é o ponto 6, está na rota, não avaliaremos. Próximo ponto é o ponto 7, está na rota, não avaliaremos. Não temos mais pontos. Identificamos aqui que o mais próximo do ponto 7 é o ponto 5, ele faz parte da rota, então agora na sequência do ponto 7, e a nossa quantidade de pontos na rota é atualizada para 4. Como o ponto 5 faz parte da rota, aqui vai receber o S no estar na rota, e vamos pintar aqui de amarelo só para facilitar nossa identificação visual.
Bom, agora o ponto 5 está na rota, né, o nosso quarto ponto na rota. Vamos ver ponto 1, vamos ver o primeiro ponto. Ponto 1 não está na rota, distância do ponto 5 para o ponto 1, 56,5. Então o ponto 1 é o mais próximo, por enquanto, com uma distância de 56,5. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 2. Ponto 2 não está na rota, distância do ponto 5 para o ponto 2, 79,4. 79,4 não é menor que 56,5, continua sendo o ponto 1 o mais próximo. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 3, já está na rota, não avaliaremos. Próximo ponto, ponto 4, não está na rota, distância 64,1, que não é menor do que o 56,5. Ou seja, continuamos com o ponto 1 como sendo o mais próximo. Vamos para o ponto 5, que já está na rota, não avaliaremos. Ponto 6 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 7 já está na rota, não avaliaremos. Ou seja, ponto mais próximo é o ponto 1. Nossa quantidade de pontos na rota passa a ser 5. E aqui o ponto 1 recebe o S e também pintaremos de amarelo para identificação visual. Bom, a partir do ponto 1, não avaliaremos o ponto 1, pois ele já está na rota. Ponto 2 não está na rota, distância 39,3. Então, ponto 2 é o mais próximo, distância de 39,3. Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 3, já está na rota, então não avaliaremos. Ponto 4, que é o próximo, não está na rota, distância do ponto 1 para o ponto 4, 65,9. Não é menor do que 39,3, continua sendo o ponto 2 o ponto mais próximo do ponto 1. Ponto 5 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 6 já está na rota, também não avaliaremos. Ponto 7 também já está na rota, não avaliaremos. Dessa forma, o ponto mais próximo aqui é o ponto 2. Bom, como o ponto 2 foi colocado na rota, nossa quantidade na rota passa a ser 6. E aqui na coluna do 2 a gente marca com um S e pinta aqui também de amarelo. Bom, ponto 2, que é o nosso ponto último da rota atualmente. Vamos ver. Ponto 1 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 2 já está na rota, também não avaliaremos. Ponto 3 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 4 não está na rota. Distância do ponto 2 para o ponto 4 é 49,2. Então, o mais próximo passa a ser o ponto 4, com uma distância de 49,2. Ponto 5 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 6 já está na rota, não avaliaremos. Ponto 7 já está na rota, não avaliaremos. De forma que o próximo ponto da rota é o ponto 4. Estamos com 7 pontos na rota. Ponto 4 recebeu lá o S, não está na rota. E aqui pintaremos de amarelo para a nossa identificação visual. Como agora já temos 7 pontos na rota, sabemos que todos já estão na rota. Então, nossa rota está praticamente completa. A única coisa que falta é retornar para o ponto de origem, que era o ponto 3. Então, vamos colocar aqui para retornar ao ponto 3. E essa sequência de pontos, 3, 6, 7, 5, 1, 2, 4, 3, compõe a nossa rota. Então, o que a gente consegue já pensar aqui é o que é necessário a estrutura de dados lá para o C#. Precisaremos ter as coordenadas de cada um dos pontos, um vetor identificando se está na rota ou não, uma matriz de distâncias, um vetor que compõe a rota, uma variável que computa a quantidade de pontos na rota, uma outra que registra o mais próximo até o momento, e a outra que registra a distância do mais próximo. É isso que vamos implementar no próximo vídeo.